Queridos filhos e filhas, nós temos que entender o Evangelho de hoje dentro do contexto de uma semana entre a solenidade do Cristo Rei e domingo, quando nós teremos o primeiro domingo do Advento. Os Evangelhos esta semana, de modo geral, nos falam desta solenidade, deste Cristo Rei e como Ele se manifesta. São linguagens apocalípticas, são linguagens que nos falam de destruição, mas nos falam de uma manifestação de Deus no mundo. Nós olhamos muito bem Jesus no trono da graça, o Cristo Rei do universo, a cruz, e a grande libertação que nos foi dada pela sua paixão, morte e ressurreição. O Evangelho de hoje, ele tem algumas particularidades, porque de fato está falando de Jerusalém terrestre. O que é a Jerusalém terrestre? É aquela Jerusalém que Jesus viveu como judeu, aquela Jerusalém capital, centro político, econômico, religioso, porque lá tinha o mais precioso de todos as construções, edifícios, o templo, político, econômico e religioso. Está falando desta Jerusalém, mas ao mesmo tempo já nos apresenta uma Jerusalém, Sião celeste, uma nova Jerusalém, não com bases numa raça, num credo, mas este reino dos céus, este céu, a Jerusalém celeste. Então são dois elementos importantes para compreender. Mas primeiro falemos da Jerusalém terrestre. Jesus está falando, e ele várias vezes, inclusive chorou diante de Jerusalém, que seria destruída. Fala desse momento que parece ser inevitável, e Jesus diz isso a partir do que os próprios chefes, das decisões que eles estão tomando, de se rebelarem contra Roma, de não serem pacíficos, de quererem pela guerra, pelas armas, afastar o Império Romano. O que Jesus percebe e diz: não ficará pedra sobre pedra. Fato que acontecerá, se realizará no ano 70, ano zero. Jesus morreu 33, só para você se localizar. No ano 70, eles fazem uma rebelião contra Roma, e Roma manda o seu exército e praticamente arrasa com toda a cidade de Jerusalém e destrói o templo. Diríamos assim, em linguagens simples, uma profecia de Jesus que se realizou. E é nesse contexto que nosso Senhor vai dizer: naquele dia que verdes Jerusalém entrincheirado com exércitos, o exército em torno, vai acontecer uma desgraça. Porque é estranho perceber quando ele diz: infelizes as mulheres grávidas. Não são infelizes. Jesus, uma interpretação errônea, que Jesus não quer a gravidez, ou infelizes as grávidas, como se não devessem parir. Não é isso. Infeliz a mulher que estiver para dar o parto, olhar para a destruição da cidade de Jerusalém e não conseguir pensar o futuro de seu filho. Triste a mulher que estiver para gerar um filho e ver uma cidade e um país em guerra. É esse o contexto de nosso Senhor.
esta é a explicação para esse texto. E Jesus diz: serão mortos à espada, e de fato foram. Não eram só as pedras que eram arremessadas do templo, eram pessoas vivas. Pois bem, ele conta este fato para dizer: vocês estão no caminho errado, vocês estão num caminho da violência, e a violência gerará violência. Vocês estão num caminho que não vão colher boas coisas, pelo contrário, vocês colherão fome, destruição, miséria, morte. Jesus está alertando: não é isso. Ao mesmo tempo, ele fala, e eu dizia, de uma outra Jerusalém, a Jerusalém celeste. E ele está falando que, de fato, virá a libertação. Mas a grande libertação que nós esperamos não é mais a edificação, o reerguer do povo de Israel. É um novo reino que nós esperamos, que é esse reino de Deus, não baseado na violência, não baseado na insurreição, não baseado na espada, mas esta libertação verdadeira que ele diz, a última frase do Evangelho, baseada no amor. Levantai-vos a cabeça, a vossa libertação está próxima. Esta libertação que nós esperamos e ajudamos a construir, não mais levantando a pedra do templo físico de Israel, mas esta pedra do reino dos céus, onde o amor a Deus e ao próximo é visto com igual importância. Esta libertação de tudo aquilo que fere, que denigre a nossa imagem de Deus e as nossas relações. Estamos vivendo uma igreja perseguida, estamos vivendo uma intolerância muito grande, mas este não é o reino de nosso Senhor, que proclamamos com solenidade. Este Deus se preocupa com tudo e com todos, se preocupa com todos aqueles que são humilhados, desprezados, cuja vida lhes é tirada, seja estruturalmente, seja pelo nosso fechamento do coração. Esta é a mensagem do Evangelho. Hoje, nós nos reunimos aqui, numa quinta eucarística, exatamente pedindo: libertai-nos, Senhor, com a Tua presença. O que nós gostaríamos e precisamos pedir: libertai-nos. É verdade, hoje começa o jogo do Brasil, amém? Eu também sou torcedor, apesar que vou rezar a missa de 5h30, terminado ou não, o jogo vou estar aqui, às 19 horas, adoração com o Santíssimo. Sim, é um momento de refrigério, e eu tenho rezado a Deus que seja um momento de paz, de harmonia. Nós estamos precisando disso, nós estamos precisando desta paz. Mas não é o jogo do Brasil que vai resolver o problema. Eu diria que é um pequeno oásis. Mas qual outras situações de libertação que nos aflige? Quando nós temos a PACN aqui, ou quando sempre estamos abertos a receber outras instituições, estiveram aqui as amigas da MAMA, estiveram outros e outras e outras. Nós não precisamos de uma libertação que a saúde seja para todos. Eu digo uma libertação, porque hoje a ciência, todos nós sabemos, está muito desenvolvida. Hoje os recursos são grandes, mas a pergunta é: para quem? Quem tem acesso? Pense em enfrentar um câncer. Não estou desmerecendo,
Mas pense em enfrentar uma doença como essa, indo num postinho. Não estou desmerecendo, apenas constatando. Dependendo do SUS, de consultas, de horários marcados, de horas e horas de espera. Para quem a medicina tem ajudado? A quem tem plano de saúde, e olha lá, para quem tem dinheiro. Não é uma libertação que nós precisamos pedir? Que uma pessoa, mesmo que seja menos favorecida, tenha chances de viver. Meus irmãos, quando chega uma doença como essa, já é difícil pelo diagnóstico. Apesar que eu tenho dito, o câncer não é um atestado de óbito. Não pense assim. Mas ao mesmo tempo, sabendo que tem recursos, são nossos irmãos. E eu sempre digo, hoje é o outro, mas amanhã não pode ser eu e você? Não temos que ter como cristão essa preocupação com aqueles que já estão debilitados pela enfermidade, amedrontados pelos diagnósticos, que tenham as coisas facilitadas, porque não é só a pessoa que sofre, é a família inteira. Eu tenho medo, meus irmãos, que às vezes a gente fique tão voltado para as nossas dorezinhas, não menosprezando. Quando eu falo isso, não é para desrespeitar a tua dor e a minha, mas às vezes nós estamos tão focados em nós, que parece que a nossa unha encravada é a pior de todas as dores. Eu sempre tenho impressão assim, quando eu vou reclamar. A minha cruz às vezes é do tamanho de um palito de fósforo, e do meu lado tem alguém que tem uma cruz de toneladas. Nós precisamos ter desenvolver em nós essa mentalidade, essa cultura de solidariedade. Não é porque não me atinge que eu não vou me preocupar. A pandemia foi uma lição sobre isso.